Como criar relacionamento com o eleitor conectado? Como construir a sua reputação, ou seja, se tornar conhecido? É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Danilo Emerick e eu sou jornalista, consultor em marketing digital político e eleitoral. E estou aqui para te ajudar com a sua comunicação política. Mas antes de tudo, eu quero pedir um favor para você. Eu quero que você já curta esse vídeo e se inscreva no canal. O processo de reputação dentro das redes sociais é um processo demorado, leva tempo. É muito difícil você viralizar e se tornar conhecido num piscar de olhos. Por isso, é importante você ter um planejamento, pois é a longo prazo que você precisa trabalhar. Dessa forma, você precisa, a primeira coisa, é definir uma plataforma, um local, um canal de comunicação onde você vai construir esse relacionamento com o leitor. Você vai fazer pelo YouTube, é pelo Facebook, é pelo Instagram, é pelo LinkedIn ou só pelo WhatsApp. Você precisa definir qual canal que você vai trabalhar. Em seguida, você precisa conhecer bem essa plataforma, né? Todas as possibilidades. Você precisa conhecer bem o formato dessa rede que você definiu. Afinal de contas, cada rede, cada canal de comunicação tem as suas especificidades, tem as suas diferenças e você precisa conhecer bem elas. Na sequência, você precisa definir o seu público, né? Com quem você vai conversar. O ideal nesse caso é você construir uma persona, ou seja, um personagem semi-fictício no qual você vai construir ali o nome dela, a idade, o que ela faz, quais as dores dela. Esse é o principal ponto onde eu quero chegar. Quais as dores dela? Quais os problemas que ela enfrenta? Você precisa saber bem para poder definir a sua linha de atuação, né? Afinal de contas, na sociedade, qual o problema que a população enfrenta? Então, é dessa forma que você vai encontrar a dor dessa pessoa. Um exemplo é o pessoal da igreja, né? Qual o problema que o público das igrejas está enfrentando na sociedade? São os horários, né, as restrições para fazer cultos, ou taxas para poder incentivar a abertura de novos templos. Aí você vai vendo de acordo com o seu público. Se você vai falar com as pessoas de um bairro específico, né? Ah, aquele bairro falta muita água, ou aquele bairro tem um acesso muito ruim, ou a telefonia celular ali é muito ruim. Então você precisa de entender as dores desse seu público para poder conversar com ele. E a partir daí, você vai falar desses problemas, mas vai falar desses problemas de maneira emotiva, uma vez que na política é mais emoção do que razão. Então você precisa dar um tom mais empático ali com relação a esse problema. Você precisa viver aquilo também, né? Você precisa absorver aquela dor para falar daquilo. Um bom exemplo disso é você usar técnicas do storytelling. E olha só, tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre storytelling, né? Então você pode, por exemplo, trazer para um vídeo que você for fazer, por exemplo, né, uma pessoa que vive esse problema e ela contar a história dela, como é que é o dia a dia dela e tal, né? E vai contando uma história ali, né? Da forma como você entra na história para poder tentar resolver esse problema. Além disso, você precisa ter uma constância nessa conversa com o eleitor. Tem uma periodicidade. Fale constantemente. Uma vez que você definiu o canal, vou fazer uma live, por exemplo, faço uma live com determinado dia. Sempre tal dia, tal horário, você vai fazer essa live. Tem uma constância. Se você vai definir o Instagram, por exemplo, não deixe para postar só de 15 em 15 dias. O ideal é que você esteja lá todos os dias, cada vez sempre falando sobre esses problemas, certo? E construindo essa relação com o eleitor. E à medida que você for falando, você também precisa trazer essas pessoas para as suas plataformas, né? Se é no Instagram, a pessoa precisa seguir a seu perfil, né? A sua página, ativar as notificações. No YouTube é a mesma coisa.
E, de preferência, né, o ideal é que você capture o e-mail da pessoa ou o celular dele, né, para você ativá-lo constantemente com o conteúdo que você for produzindo. Todo esse material que você for produzir tem que ter sentido para o leitor, ou seja, tem que conversar com os problemas dele, tem que ter sentido para ele, tem que ser um conteúdo relevante, que interesse a ele. E aí você vai testando, você vai produzindo esse material. Não pensa que só uma mensagem de bom dia dá certo, não, né? Precisa de conteúdo que acrescente algo de fato. E é claro, você nunca pode deixar de ser você mesmo nesses conteúdos. Se você for uma pessoa engraçada, continue sendo engraçado, fazendo as suas brincadeiras e tal. Se você for pessoa séria, continue sério, porque você aí vai criando a sua identidade, a sua reputação. E não se esqueça também que rede social é relacionamento, é conversa. Então as pessoas comentam lá na publicação, você precisa conversar com elas de volta, né? Responder comentários, responder os directs, ou as mensagens privadas, porque aí você vai conversando pessoalmente com esse leitor, né? Criando o seu relacionamento com ele e vai fidelizando cada vez mais essa pessoa. Eu vou dar um exemplo prático, né, disso que eu estou falando. Um exemplo é o presidente Bolsonaro. Ele construiu a reputação dele ao longo dos anos, né, com exposições polêmicas, mas sempre firmes. Ele sempre teve uma constância naquilo que ele falava, né, uma consistência, ele sempre com o mesmo discurso, com as mesmas pautas, né, de combate à corrupção, de combate ao PT, né? Ele sempre teve a mesma opinião sobre aquilo. E ele ia falando sobre aquilo sistematicamente. Sim, eram assuntos polêmicos muitas vezes, mas isso ajudou para ele virar conhecido. Ele não precisava do apoio de todas as pessoas. Então ele criou a reputação dele ao longo dos anos e quando chegou à eleição, ele era muito mais conhecido que os outros candidatos. Ou seja, ele já tinha um relacionamento com o eleitor. E eu vou te dar uma dica aqui também. Se caso você não foi eleito para as eleições agora de 2020, né, ou pretende concorrer já para as eleições de 2022 ou 2024, um exemplo é você fiscalizar quem foi eleito. Acompanhe o que está sendo debatido na prefeitura ou no governo do estado, na Câmara Municipal, na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Converse com o eleitor, acompanhe e fiscalize essas pessoas e traga isso para o eleitor conectado. Então, bom pessoal, essas foram só algumas dicas de como você construir o relacionamento seu com o eleitor. E se isso que eu falei para você fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, já curta, deixe um comentário, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, que eu vou agradecer muito. Então, por hoje é só, obrigado e até mais!